Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite. Sérgio tem conversado comigo, acho que há um ano. Né? A primeira conversa foi isso. E acabou de calhar, como falam os portugueses, num dia de hoje que o Supremo está avaliando um conjunto de ações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em relação ao novo Código Florestal. Por isso que eu falei que ia fazer uma fala mais de natureza política, até para contextualizar onde estamos, e acho o título aqui da nossa conversa extremamente provocador, porque, quando fala de regularização ambiental, fala de um passado, sobre passivos, enfim. Oi, Marcelo, tudo bem? E, quando fala de agropecuária de baixo carbono, nós estamos falando do futuro. Então, juntou as duas coisas, e o papel do Brasil, o papel da agricultura e do meio ambiente, vamos chamar, se vocês me permitirem, chamar no guarda-chuva de proteção e produção, de protection and production juntos. O tema é global, o mercado é global. Meio ambiente e agricultura são soft power do Brasil, tá? E terão cada vez mais papel estratégico globalmente. O novo arranjo multilateral internacional traz tanto a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma agenda importante que define, no conjunto de seus objetivos, a segurança alimentar e a segurança hídrica como os temas estratégicos que precisam ser dirigidos ou resolvidos nesse século, ou até 2030, que é o desafio da agenda. Eu tive a honra de fazer parte do painel que criou e propôs esses objetivos. E o Acordo de Paris, na conformação do pós-Paris já, de uma NDC brasileira que aposta numa vocação brasileira de nós deixarmos de ser emissores de carbono e passarmos a ser um sumidor de carbono. Se estamos falando disso, nós estamos falando de duas coisas muito objetivas. O fim do desmatamento no Brasil, desmatamento ilegal, e uma minimização de uma expansão de fronteira agrícola baseada em remoção de vegetação nativa. Né? E estamos falando, por outro lado, na capacidade de restauração florestal, de uma nova economia florestal ou de um novo olhar sobre como o Brasil pode desenvolver-se, usando a sua diversidade, não só biológica e social, de vários Brasis do mesmo Brasil, mas também um olhar no mundo, num papel que coincide ou que converge com uma possível ambição global de nós sermos detentores de 10%. Já vi esses números, então vou usar a média, 10% da produção de alimentos no mundo até 2030. Qual é a visão para isso? A ambição podemos ter. Qual é a visão que o país vai adotar? É uma questão de natureza estratégica e não dá para fazê-lo sem juntar a questão ambiental como um ativo para a consecução desses objetivos estratégicos de desenvolvimento do país. E esses dois arranjos, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o chamado Acordo de Paris, determinam ao Brasil esse novo caminho, que foram escolhas que nós fizemos, e essas escolhas, no caso da NDC do Brasil, foram escolhas com uma ampla consulta a vários segmentos. Alguns que foram consultados estão aqui, e eu vou fazer esse comentário, porque o presidente já o fez. Uma das pessoas com quem eu conversei na preparação da NDC do Brasil foi com o presidente Fernando Henrique e com um grupo de pessoas associadas ao presidente. Tá? Exatamente numa discussão de visão de país, de nosso papel na inserção global e como é que nós iríamos com essas metas, com esse desafio de acabar com o desmatamento ilegal, que mais do que ser, além de ser ilegal, ele é PIB negativo. Ele está associado na Amazônia, no caso da Amazônia, mas não quer dizer que em outras situações também não seja verdadeira, associado a trabalho escravo, a prostituição, assim, uma degradação que não dialoga com a agricultura ou com o agronegócio que nós enxergamos em outras regiões do país. Por outro lado, a Amazônia, eu falando um pouco da Amazônia, tem um papel estratégico também, não só do ponto de vista global, mas de ser uma grande provedora de água, de recursos hídricos, com as questões de rios voadores, tudo que a ciência começa a apontar com um novo caminho e, portanto, uma relação direta com a agricultura que nós conhecemos e queremos que ganhou de escala. Terceiro, tem a questão associada aos conflitos de terra, de uso da terra, que tem um forte desafio com as questões sociais, desde a questão, dentro do tema que envolve a reforma agrária, até
aquilo que é entre a agricultura familiar e o agronegócio. Como é que você equaciona isso? E os problemas relacionados às populações tradicionais, particularmente a agenda indígena, tá, das populações indígenas, que, na minha opinião pessoal, nós precisamos nos debruçar urgentemente com a nova política nesse país. É indizível o que acontece hoje no país e, mais do que isso, é uma situação não só de insegurança, mas uma situação que, no meu entender, marca um grande retrocesso de visão de sociedade. Tá? Mas, além disso, nós temos que olhar o Código Florestal, que é a agenda que está hoje em dia, já literalmente, sobre a mesa, e o que esse código traz como oportunidade para o debate de natureza política e natureza estratégica do nosso desenvolvimento. O código que existia anteriormente, que o pessoal de meio ambiente defendia e defende com toda dedicação e de maneira legítima, foi um código editado pelo presidente Fernando Henrique. Em 2001, uma medida provisória, me corrijo aqui, que foi reeditada 66 vezes e nunca foi votada. Tá? O código, e que reunia um conjunto de situações e de restrições, de instrumentos, dentre elas, a vez que mais se destaque, são os 80% de reserva legal na Amazônia, cuja discussão do Conselho Nacional do Meio Ambiente era de 50% de reserva legal. E a decisão política levou 80%. Então, isso também é importante de entender que, na democracia, a tomada de decisão tem um caminho estruturado de diálogos, de convergência, e quem sabe, quem participa do CONAMA sabe a diversidade, a Laura daqui sabe muito bem como é que é aquilo, o grau de entropia, mas é excepcional, porque é um dos poucos conselhos deliberativos da República, tá? E também o aprendizado no Executivo da decisão que cabe, em última instância, ao senhor presidente da República de encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta em que dialogasse não só com o fim do desmatamento, mas pela proteção da floresta amazônica. Daí a reserva legal mais restritiva, também com a grande expressão de terras devolutas da União naquela região. Não foi uma decisão, e isso não foi discutido no Congresso. As condições que saem dessa discussão e remetem a uma negociação, o CONAMA edita uma famosa Resolução 303, em 2002, essa resolução amplia, segundo a discussão de vários segmentos da agricultura, uma insegurança jurídica muito grande. O Rodrigo poderá falar disso com mais propriedade. E o governo, o Executivo, fica de 2003 até 2010, buscando equacionar uma convergência para fazer e implementar o código assinado pelo presidente Fernando Henrique. Já que eu estou aqui na frente dele, então... Muito bem. Em 2010, não há esse consenso. Há rupturas dos dois lados. Tanto o Ministério do Meio Ambiente não avança ou faz propostas que não têm possibilidade de convergência ou de pactuação para uma saída, ou seja, uma situação terceira com o Ministério da Agricultura, como vice-versa. Eu não participei dessas negociações, fui informada de várias dessas negociações, tive chance de participar no último momento, assim, diretamente com o ministro Carlos Mink, negociando aí o programa Mais Ambiente, que dá o corte de 2008, como linha de base de referência para a chamada regularização ambiental. Portanto, não é o ano de 98, por conta da história da Lei de Crimes Ambientais, também na gestão do senhor, e o senhor sabe, enfrentou isso com bastante riqueza de detalhes, a complexidade de aprovar essa lei, mas foi no Mais Ambiente, numa pactuação que envolveu interlocução socioambiental e com a agricultura, que sai o corte de 2008, associado a um famoso decreto 6514, que dá uma nova regulamentação e, portanto, de punição sobre a Lei de Crimes Ambientais. Então, isso está no conjunto da obra. O Congresso não recepciona isso, Sérgio, dissociado desse elevado grau de entropia na discussão na esplanada. Até que a decisão do presidente Lula foi de concordar que o assunto fosse discutido pelo Congresso Nacional. Então, identificado o deputado Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, para ser o homem que seria numa comissão especial. O que significa comissão especial? Ao ser discutido, aprovado o relatório, plenário.
Tá? Então, é destacado como um assunto estratégico. E o código acaba sendo objeto de um debate que se estendeu em 2011, 2012, segundo o pessoal do Congresso, o maior debate político do Congresso depois da Constituinte. Eu podia aferir isso porque onde eu ia tinha alguém que me falava, eu nunca imaginei que tivesse tanta gente que produzisse alguma coisa no Brasil, mas era impressionante, inclusive a minha manicure. Eu falava assim, mas como? Não, porque o primo, não sei o quê, porque todo mundo foi mobilizado pelo Código Florestal. Tá? Esse debate acabou gerando uma situação que eu chamo na negociação de P3. A posição 1, nossa, a posição 2, dos chamados segmentos da agricultura, a posição 3, aquela que foi do consenso, aquela que foi possível construir. Toda negociação, quem negocia sabe disso. Tá? E o Código foi precedido de uma grande derrota do governo na Câmara e de uma reconstrução, um outro caminho no Senado Federal, que contou, e aí eu vou confessar aqui, com uma articulação com os 81 senadores. Todos se envolveram pessoalmente em construir uma nova interlocução política, na alegria e na tristeza, da senadora Cátia Abreu ao senador Luiz Nunes. Passei por todos, Demóstenes, eu tinha que conversar com todo mundo. Eu parecia uma mascate. Eu falei, vamos embora conversar. E, ou seja, ir além dos convertidos, ir além dos ambientalistas, que também tinham vários grupos arrumados entre si. A condição que o novo Código trouxe com o Cadastro Ambiental Rural, independentemente das insatisfações, do ponto de vista político, é uma condição de implementação de uma restauração, de um passivo ambiental que o Código anterior não tinha. E tampouco os códigos que antecederam de cumprir a legislação. A legislação ambiental, embora riquíssima em vários requisitos, tem grande dificuldade de ser implementada. Tá? Por isso, nós avançamos em crime ambiental, avançamos uma série de outros arcabouços para poder fazer avançar. Se a gente se lembrar, a Laura deve se lembrar disso, quando foi feita a Lei de Crimes Ambientais, que obrigou todo mundo a ter licenciamento ambiental, a área ambiental teve que pedir 10 anos de moratória, porque não daria conta de fazer o licenciamento. Aliás, a Estela Goldstein era a secretária, a Estela não está aqui, daqui de São Paulo, foi lá no Palácio Planalto, falar com todo, na sua época também, e ela pedia 5 anos, não vai ser suficiente, porque, de repente, todo mundo tinha que ter uma identidade ambiental, que era o licenciamento ambiental. Então, o Código ele nasce com essa perspectiva, ele nasce com uma perspectiva de consenso político, embora o ambiente fosse extremamente conservador, mas o que eu vejo hoje, pena que a deputada não chegou ainda, no Congresso, não mais como ministro, mas como cidadã, é que a interlocução política que nós tivemos para construir o Código não é o que está hoje colocado no Congresso sob a chamada do agronegócio ou do ruralismo. Ao contrário, hoje se promove retrocessos inacreditáveis, tá? Que não cabem nessa discussão quando você, na realidade, pactuou caminhos de natureza política. Pactuou aqui não é que você combinou, você acertou o rumo, por onde vamos. E o primeiro compromisso de acertar o rumo era o tal do Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural esse, que deveria ser feito pela lei, era assim, os estados têm que fazer. Eu sou funcionária pública do governo federal há 32 anos. Eu tenho uma avaliação bem crítica sobre a capacidade homogênea de implementação no tempo determinado de 2 anos, num país continental feito o Brasil, 1 ano prorrogável por mais 1 ano, para fazer um cadastro que, voluntariamente, mais de 400 milhões de hectares deveriam estar na base desse cadastro, já referenciado em 5 metros, comprando as imagens de satélite e desenhando as imagens de satélite de 2008 no Brasil, que não tinha, do país inteiro. E a gente fez. E ainda tive ONG ambientalista que veio me dizer que eu estava adiando o cadastro. Eu não estou adiando, eu estou renovando o prazo, que em 1 ano você não faz. E o cadastro hoje tem 98% realizado, segundo os dados que me falaram essa semana. E mais do que isso, onde não está realizado, exatamente nas zonas muito pobres, que a gente, particularmente no Nordeste, e onde você tem, eu vou usar uma expressão delicada, uma ausência do poder público estadual e municipal de uma maneira muito acentuada, diferentemente do Sudeste, e diferentemente do Sul do país ou até do Centro-Oeste. Então, eu me lembro que eu tive que fazer uma parceria com a Caixa Econômica
E eu inventei, vem para o carro você também. Imagina eu lá com a presidente da Caixa, porque eu precisava de dinheiro da Caixa para poder ajudar os pobres no Nordeste, os quilombolas, etc., a fazerem o cadastro ambiental rural, porque não tinha dinheiro. E quem conhece o Brasil, os vários lugares do Brasil, sabem disso. Como também é resultado do Código Florestal a criação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Isso foi uma externalidade política do Código Florestal que reorganizou o sistema da agricultura familiar dos assentados. Eu tinha que negociar do MST aos bispos da Igreja Católica. Eu beijei do anel de bispo, um negócio impressionante. Mas eu fui porque eu tinha que conversar com todo mundo para saber qual era a demanda. Tá? Para construir soluções que não necessariamente eram soluções todas ideais da área ambiental, mas eram soluções. Eu tinha que engajar as pessoas e não ficar todo mundo criticando. E encontrei, no Congresso, obviamente, tem muita resistência, mas encontrei um grupo, e aqui eu faço um reconhecimento público ao senador Luiz Henrique, falecido senador Luiz Henrique, e ao senador Jorge Viana, e ao senador Aloysio, que pelos bastidores, Aloysio Nunes Ferreira, nos ajudou, o Aloysio nos ajudou muito na construção de interlocução com a oposição, tá? E os dois senadores fizeram, que eram relatores do Código Florestal, fizeram do meu gabinete o local de interlocução política com todo mundo. Eu quase instalei um genuflexório no gabinete, porque todo mundo entrava e todo mundo se penitenciava. E a gente ouvia todo mundo, o Ministério Público foi ao meu gabinete 3 vezes, dizendo o que queria, o que era possível, e os relatores ouvindo, porque era o Congresso, era o Legislativo que tinha que encaminhar. A posição do governo também era uma posição diferente, distinta. Eu me lembro que eu recebi a visita de várias pessoas, inclusive da ex-ministra Marina Silva, porque eu tenho um profundo respeito, para dizer que o Ministério do Meio Ambiente não teria posição sozinho. A decisão da Presidente da República seria a posição de governo. Nós teríamos que construir a posição de governo dentro do governo. Ou seja, não tinha independência, você não podia sair fazendo política sem ter uma postura construída. Isso gerou, na agricultura, uma posição que também não valia o que eu chamava na época de killers. O cara saía falando sozinho. Os ministros começaram, e o ministro da Agricultura Familiar também teve que discutir isso em outra base. Eu me lembro da ruptura do MST, ou foi da VIA, dizendo que os ambientalistas não representavam o social. Eu vi coisas desse nível. Ou seja, tinha que ter cuidado para não fragmentar a base política, a constituição política socioambiental do Brasil, quando envolviam discussões, inclusive do ponto de vista sindical, das contribuições sindicais, dos chamados 2 a 4 módulos fiscais, que iriam para a base da CNA e não mais para a base da agricultura familiar. Essas disputas todas estavam presentes no Código Florestal. O que é o resultado do Código? Politicamente, uma nova Constituição que apostou que o cadastro tinha que ser feito. Apostou. E o cadastro foi feito. E foi feito voluntariamente. Nenhum país do mundo consegue, eu vi isso dos americanos esse ano. É impossível a gente fazer isso aqui. 418 milhões de hectares, mais de 4 milhões de propriedades rurais, voluntariamente registradas e colocadas, obviamente, sujeitas à checagem de dados, sujeitas a uma série de coisas, mas com a melhor tecnologia do mundo, com toda a transparência, desenvolvidas no Brasil. Para mim, não é só uma base de recuperação ambiental, é a nova base de produzir alimentos nesse país, onde você vai poder, de fato, adotar um compliance de cadeia produtiva, tá? A partir, usando a questão ambiental como um ativo da produção de alimentos no Brasil e diferenciando mercados por conta disso. Os mais velhos, os mais dedicados ao assunto, lembram que um dos enfrentamentos que o Brasil teve foi uma campanha criada em relação à agricultura brasileira, que nós tínhamos cana na Amazônia, ou que nós temos trabalho escravo na agricultura brasileira, numa proporção tal, etc. Isso cria, no ambiente internacional, uma situação absolutamente complexa de negociação, porque você gasta tempo defendendo, mostrando os dados que não existem, principalmente no Brasil, um país continental, e agora você tem uma base de dados que vai passar por todos os refinamentos e eu entendo, que tem que construir uma única fotografia do Brasil. Quais são os passivos, quais são os ativos, quais são os novos modelos de governança, por onde que nós vamos e qual é a estratégia de produção de alimentos em função das vulnerabilidades, como água, como a questão de carbono, como a questão efetiva de o que acontece no Cerrado. Em Minas não é o que acontece no Cerrado, em São Paulo não é o que acontece em Matopiba. Mas em Matopiba, estou vendo o Marcelo Vieira aqui, presidente da Sociedade Rural, que acabou de chegar
de Nova York, o Brasil foi lá para uma iniciativa do setor privado, que nós apoiamos, eu apoiei, para fazer um financiamento do Global Environment Facility, que é o Fundo Mundial de Meio Ambiente, para financiar uma produção no Mato Piba com base na agricultura de baixo carbono, com um compliance ambiental que possa chegar, espero eu, até 40% de reserva legal no Cerrado, dobrando o que a lei determina. Isso é o setor privado brasileiro buscando soluções, onde a sociedade, na minha opinião, se organiza ou deve se organizar para lidar de uma maneira diferente com os resultados da agricultura brasileira. E isso, eu acho que a agricultura tem que ser aliada do meio ambiente ou dos ambientalistas. Os produtores de alimentos devem conversar com os ambientalistas sem tanto preconceito. Eu sei que tem aguerridos de um lado e aguerridos do outro. A gente separa. Tem uma turma que gosta de problema, a gente deixa lá com o terapeuta, mas junta a turma de convergência e acerta mais do que erra, que é o novo Brasil, que eu acho que se insinua com os vários chapéus que estão colocados, particularmente o chapéu de clima. Meus 2 últimos comentários sobre isso, até porque o Rodrigo pode entrar. E estou fazendo isso para ver se a Tereza Cristina chega. Eu estou aqui no Embromation. Uma notícia. Não, você tem mais 5 minutos. Então tá. Ela se confundiu, ela achou que o seminário era às 19. 19 é o término. Mas ela está a caminho, deve chegar em 20 minutos, segundo as últimas informações que tenho. Enfim, então, mais 5 minutos. Isso é bom, a gente tem mais tempo para falar. Exatamente. Para, então, ir para a reta final, para o Rodrigo poder falar, além dessa visão estratégica, além de você poder criar uma nova agenda, o Brasil, o que nós vivemos hoje é um momento de crise, mas um momento de transição, que a pergunta se fala, o futuro está aí, a gente vai estender muito essa transição ou a gente vai fazer um atalho para essa transição? Tem que fazer um atalho, não tem que perder tempo. Não é porque a gente tem 45% ou quer ter 45% de matriz energética renovável que a gente vai ficar sentado nos 45%. A gente pode ser 60%, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando inovação tecnológica, podemos ser 70%. Agora, as escolhas estão sendo feitas hoje. Não estou falando das escolhas. Né? Você pode querer não ter hidrelétrica na Amazônia e você vai ter que optar por energia nuclear. Alguém vai achar que vai ser energia nuclear. É energia limpa, do ponto de vista do carbono, não é desejável para a gente. Ou nós temos soluções de energia no país, inclusive do biocombustível, ou a segunda geração do etanol é uma maneira de nós sermos mais competitivos ou bloquearmos mais aqueles que restringem os nossos mercados em relação ao etanol. Ou o etanol de segunda geração é a saída para o carro elétrico no Brasil, tá? Numa tecnologia com combustão associada à eletricidade e etanol. As discussões que o futuro não está lá à frente. O que nós estamos tomando decisão hoje é aquilo que determinará o futuro. Ou o prolongamento dessa transição, retardando o futuro. Uma discussão importante é que o Brasil não pode perder essa nova chance de inserção global. Nós somos os maiores para nós mesmos. O mundo é um pouco maior que a gente. Tá? Um pouquinho maior. E tem um mundo acontecendo lá do outro lado que a gente acha que parece o 7-1 da Alemanha, entendeu? Gente, olha, atenção, a gente pode entrar nisso de um outro jeito, trazendo soluções, liderando, e mais do que isso, olhando as várias situações do Brasil. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas também muito pragmática. E acho que não cola mais no Brasil discursos que não ficam em pé. Tá? Essa coisa de polarizar, viver de problemas, você é ocupado, etc., etc., é mais fácil a gente juntar as fotografias e pactuarmos qual é a fotografia que nós queremos. As tecnologias estão postas para mostrar isso. Na discussão de clima, um dos instrumentos que eu usei foi a própria coalizão de clima, floresta e agricultura. Foi uma novidade, à época, em que você procura um diálogo sobre a questão da agricultura e da proteção de florestas, etc. Além de uma economia florestal que nós apostamos, o Brasil virá sumidouro, nós apostamos também numa agricultura que seja transparente como um ativo de desenvolvimento. Não porque ela é transparente para mostrar o que ela faz, é porque ela quer esse novo caminho. A agricultura brasileira deveria liderar a proteção da Amazônia. Atitude, politicamente, ela tem envergadura política para pautar a discussão da Amazônia de outro jeito. Não é porque o governo toma decisões que podem ser contraditórias aos nossos interesses, vou usar essa expressão aqui de maneira delicada, e não vou fazer nenhuma apologia política pró ou contra, não me cabe fazer isso agora, depois, tomando chopp, eu faço. Mas aqui não. Mas não é possível que uma agricultura que consegue ter 98%, 99% de compliance no moratório de soja, que
que faz uma pecuária sustentável, que tem tecnologia para avançar na produtividade de mais de um boi por hectare, que pode retardar desmatamento, fronteira agrícola móvel com desmatamento que não precisa. Tem 100 milhões de hectares, segundo os números, de área degradada. Não é possível que essa agricultura não possa ser uma voz política de defesa contra os retrocessos que alguns segmentos retardados, eu vou usar a expressão, impõem ainda numa decisão de natureza política no Brasil que a sociedade não recepciona. Não quer dizer que você não tenha que ter desenvolvimento, não quer dizer que a agricultura não seja demandante da infraestrutura. E de logística. Mas ela pode olhar isso para o baixo carbono. Então, não pode discutir saídas como a ferro-grão, para não duplicar a BR-163, etc., e não ter um debate aberto sobre isso. Se o governo tem dificuldade de fazê-lo, a sociedade rural não pode ter, Marcelo. Tem que chamar e discutir qual é o projeto, o Instituto, tem que chamar qual é o projeto de ferro-grão que nós entendemos que seja estratégico para o país. E não é só a ferrovia, porque a ferrovia vai chegar em portos, vai cair no rio. Aí é uma pergunta simples. Qual é a estrutura, o sistema de navegação da Amazônia? Não existe. Então, não é possível que a gente vai descobrir isso depois. Não cabe. Você tem que discutir agora. Para fazer concessão, PPP, PPP ao quadrado, você pode fazer o P que quiser, entendeu? Eles com o único P no cérebro não é de partido, né? Porque agora os partidos estão mudando, estão tirando o P. Deve ter algum sentido isso. Não é só o PSDB que continua com o P. O resto é MDB, né? Não dá ideia, né? Podemos, né? Tem uns negócios assim que eu olho para patriota, tem umas que eu falei, meu Deus, perderam o P. Tem algum sentido, tá? Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo isso para encerrar, não pode ficar em discussão do século passado. A agricultura que quer se mostrar transparente, com credibilidade, tem que ter licença ambiental, sim. Está errado. Você tem maneiras de fazer isso. Você pode fazer um declaratório para determinados impactos, você pode pedir uma transição de 10 anos. Agora, para quê? Você vai exportar e o chinês vai resolver fazer o down pricing e falar, você não tem licença ambiental, não vou comprar o chinês. Que é uma sociedade que está planejando Marte já. Se você pensar, a nossa soja está em Marte fazendo curva. Ou você vai achar que nós temos o Brasil, se o dado for verdadeiro, Rodrigo, que o Brasil, com a Argentina, tem 50% da soja mundial. A gente quer discutir a América do Sul como? A gente quer discutir integração como? A gente quer entender o papel estratégico geopolítico do Brasil como? A agricultura e o meio ambiente têm um papel estratégico de desenvolvimento desse país. Então, eu acho que a turma antiga pode se aposentar, já terminei, já chegou, não, Rodrigo, você vai assumir. E, mais do que isso, eu acho que nós temos que provocar situações como essa e a sociedade terá que trazer essas soluções. Sabe por quê? Porque a moratória da soja foi feita pela sociedade. O governo entrou depois. Tá? E outros movimentos foram feitos pela sociedade e o governo entra depois, não para retrocesso, ele tem que fazer avançar. Ele tem que mudar a escala, ele tem que ser um facilitador, ele tem que projetar. Governo que aposta no passado, é bom ficar na biblioteca. Eu quero um governo que tope o futuro, né, e que, mais do que isso, de maneira sustentável. Então, acho que tem um tremendo papel. O seminário é provocador, a regularização ambiental não é para falar com o passado, é para falar com o futuro. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Muito obrigada a todos. Beleza.